Bom, pessoal, então vamos aí para a nossa segunda aula de Unity. Um outro tema que é muito bacana da gente explorar aqui, da geometria, é o seno e o cosseno, né? É outro tema que fica meio subjetivo durante as aulas, né? A gente tem fórmulas para achar, mas não fica muito bem assim aplicado, né? A gente não consegue entender muito bem aonde a gente poderia usar, né? A não ser que você desenvolva games e aí você vai precisar usar bastante o seno e o cosseno, né? Então vamos lá, vamos começar a usar esse cara aí. Eu vou criar uma nova cena aqui, tá? Vou vir aqui na aba Scenes, vou criar uma nova cena, só para a gente separar as coisas, tá? Vou chamar de seno e cosseno. Posso salvar essa cena, mudo para a segunda cena. E por enquanto nessa cena eu não vou criar nada, eu só vou criar uma esferinha mesmo. Quiser aplicar o mesmo material. Não preciso do colisor na esfera, posso remover. Posso também esconder os outros objetos da minha cena, tá? Então a gente tem aqui, vamos zerar também ele no mundo. Então a gente tem um objeto aqui, tá? E vamos criar um script e aplicar nesse objeto. Então eu vou dar aqui um add component, new script, e vou chamar de seno e cosseno, tá? Então ele vai dar um create add, ele já vai criar o script, já vai adicionar no objeto como componente. Espera ele pensar um pouquinho, quando você cria o script, o Unity tem que atualizar algumas coisas, tá? Percebe que ele fica travado, né? E aí sim, agora que o script foi aplicado, percebam que só de eu usar a nomenclatura em camel case, ó, seno e cosseno, ele já separou isso aqui para mim, uma maneira bem correta de você nomear os scripts, as classes, na verdade. Isso daí eu falo bastante no curso, por enquanto não vamos nos preocupar. Eu vou dar um command vírgula, vou mudar o tamanho da fonte, e aí basicamente o que eu quero fazer, usar o seno e o cosseno para posicionar o objeto aqui. O Unity ele fornece para a gente essas operações, tá? Se eu falar assim, por exemplo, ó, this, perceba que this quem é? É a bolinha que está com esse script aplicado, né? This game object transform position vai receber um novo vector 3 e aqui eu passaria a posição x, y, sei lá, z. Vamos colocar aqui, ó, 2, 2 e 0, tá? Então, percebe que no update, só de salvar isso aqui, voltar para o Unity, vamos dar o play aqui também. Bom, vou mudar aqui para a aba Scene, tá? Percebe que ele já pulou para cá. Se eu tentar tirar ele daqui, ó, eu não vou nem conseguir, porque ele está atualizando, ele está chamando 30 quadros por segundo aqui, né? Então ele está fazendo isso aqui 30 vezes por segundo, não vou nem conseguir tirar o objeto de lá, tá? Se a gente jogar, vamos criar aqui um float px e eu puxo aqui, ó, matchf.seno de quem? De 0, tá? Vou chamar o seno e o cosseno de 0 e vou jogar no px e no py. Então a gente vai perceber que a bolinha agora, olha para onde que ela foi. Quanto que é o seno de 0, que é o x? É 0. Quanto que é o cosseno de 0, né? É 1. Tá legal? Se você for aumentando esse valor, então vamos colocar aqui, ó, 90 e 90. Salvar. Olha lá. Ponto 90 alguma coisa, menos 0,4, né? Vamos colocar um valorzinho aqui, ó, float. Vamos chamar esse cara de contador 0.0f. Inicio ele com 0 e vamos tornar ele público. E ao invés de 90 e 90 eu vou usar esse número, que eu consigo alterar ele agora, né, como ele é um público. Então, olha lá, seno de 0, 0, ele está jogando seno e cosseno, né? Conforme eu for aumentando isso aqui, ó, se eu jogar aqui o 2, na verdade assim, 1.7, vai? 1.7 aqui, tá?
Olha onde que ele foi parar. Na verdade, isso aqui é dado em pi radianos, tá? Quanto que é uma volta? Aí já entra um outro conceito aqui, tá? Que é o seguinte: quanto que é uma volta em pi radianos? Vamos lembrar aqui. Eu vou mandar imprimir alguns valores. Então você tem aqui, ó, matf.pi, tá? Quem que é pi? Executar ele de novo. E isso só vai acontecer no start, né? Ó, 3,141593, né? Se eu jogar esse número aqui no contador, ó, 3.141593, onde que ele veio parar? Ele deu meia volta, tá vendo? Ó? A volta inteira, ela são 2π, né? Duas vezes o π. Esse valor aqui, se você entrar ele com π radianos, você vai ter esse posicionamento em cima, né? Na frente, embaixo, atrás. O seno e o cosseno, eles são valores que eles aumentam e diminuem, tá? Só para vocês entenderem, ó, vamos fazer o seguinte, vamos ignorar o PY, ó. Vamos deixar 0 aqui no PY e comentar o resto. 0.0f e vamos trabalhar só com o px ali, só com o seno, né? Então, vamos deixar aqui o x em 0, perdão, o contador aqui em 0. Então, percebe que quando você vai aumentando o contador, o x, ó, ele foi até 1, ó, olha o número dele aqui. Ele chegou em 1, quase bateu em 1 e voltou para menos 1, e quase bateu e foi para 1 de novo, voltou. Então, ó, conforme esse número vai crescendo, ele vai subindo e descendo o gráfico. O cosseno seria o oposto, né? Então, se você jogar no y, aí você vai ter um movimento circular. Num jogo, se você quiser, por exemplo, movimentar uma plataforma para ela ficar em animação de um lado para o outro ou de cima para baixo, você pode usar isso aqui, ou movimentos circulares, tá? Legal. Vamos lembrar que as rotações são dadas em radiano, porém a gente existe aqui, ó, também matf. Esse eu nunca lembro, ó. Deg. É assim, ó. Então, o que é o deg to rad? O deg to rad ele vai converter, se você multiplicar esse número por um ângulo, ele vai pegar degrees e converter to radians, tá? Então, 180 eu sei que é meia volta, então na verdade ele vai ter que me imprimir o valor de π, né? Ó, se eu executar ele de novo, ó, imprimiu π, imprimiu π de novo, né? E você tem também, se você colocar o contrário, na verdade, ó, rad to deg, e multiplicar o valor, ó, matf.pi vezes 2, não é uma volta completa, não é duas vezes o π, então ele vai pegar isso aqui e multiplicar por 2, né, e transformar isso em radianos, transformar, aliás, de radianos para degrees, né, para ângulos, né? Então percebam que você tem aqui um 360. Então você pode ir convertendo, né, os valores de um formato no outro, né? No caso aqui, a senoide sempre tem que entrar como radianos, né? Então se você quiser, por exemplo, ter um slider ali que vai, vamos colocar aqui, eu quero um intervalo, ó, range, que vá de 0.0f até 360 0f, tá? Então eu poderia pegar esse valor, converter ele em radianos, né? Então poderia falar assim, ó, float valor em radianos. Quem que ele vai receber? Contador vezes matf.deg to rad, tá? E aí aqui também teria que ter só uma pequena distração, mas tudo bem. Agora foi, ó.
Então de 0 a 360 esse cara dá uma volta, né? Legal? Então isso aqui a gente poderia usar para uma animação, para distribuir coisas. Se eu quiser fazer um array de itens, por exemplo, né? Fazer uma argola de moedas, por exemplo, no meu jogo, eu poderia usar uma expressãozinha matemática para fazer isso aqui. Ou fazer um movimento em onda, um movimento que sobe e desce, né? Poderia estar utilizando essa ideia aqui, tá? Então a gente já conhece lá as conversões de ângulos para pi radianos, já é uma maneira muito legal de estudar o que é o pi, por exemplo, as circunferências, né? E a gente conhece também o seno e o cosseno, tá? O que eu quero fazer aqui, na verdade, é trabalhar também com linhas, né? A gente viu no primeiro exemplo que dá para a gente usar uma linha, né? Então, vamos... Eu vou manter essa bolinha aqui mesmo, tá? Se você quiser, você pode desligar o Mesh Render. Perceba que ela vira um objeto vazio, né? Vamos chamá-la de bolinha aqui. E na verdade eu quero usar só a linha dela, tá? Então eu vou adicionar aqui um Line Renderer. E, né, na verdade, se tiver o Mesh Render... Será? Não, pode desligar o Mesh Render. É que aqui o Z não, aqui eu quero em 1 em X. É isso aí, ó. Põe 3 aqui, ó, 4. E aí eu já vou configurar ela por aqui, a espessura dela, a largura dela, tá? E vamos jogar um material nela também. A gente já tem alguns materiais na cena, não precisa criar de novo, tá? Então, lembrando que essa linha, ela depende de pontos, né? Ela só tem 2 pontos, ó. Só tem aqui size 2, de 0 a tanto, né? Então, o ideal seria a gente, se eu quiser, por exemplo, fazer uma linha redonda aqui, né? Fazer um círculo, desenhar um círculo com essa linha, eu teria que criar mais pontos, né? Então, vamos fazer isso, vamos construir aí, fazer a construção de uma linha aqui, como que a gente poderia montar essa programação, tá? Então eu vou colocar aqui um array de vector3, vector3 array, lista pontos, tá? Vai receber new vector3 de quantos eu quiser. Na verdade o tamanho a gente poderia também escolher, né, o tanto de pontos que a gente vai querer. Vamos deixar por enquanto aqui, vamos deixar com 10 aqui, vai? Legal. Para a gente inicializar esses pontos e pegar o line renderer, a gente já fez isso aqui, né? Então a gente declara aqui, ó, line renderer. Ó, ele sugere que o objeto seja o mesmo nome do tipo dele, né? Eu que gosto de mudar aqui, eu sempre ponho meu antes para vocês saberem que é um nome que eu inventei, né? O nome da variável. Então a gente tem o componente line renderer e eu falo meu line renderer get component. Então ele vai inicializar esse componente. Eu já posso falar a quantidade de pontos que ele vai ter, né? Então olha lá, position count, e também vou usar 10 aqui, tá? Que é o mesmo número do array de pontos, né? Existe uma propriedade, vamos fazer o seguinte, ó, vamos já criar alguns pontos nessa linha, ó. Então eu falo assim, ó, lista pontos na casa 0 vai receber new vector3 xyz, né? Vamos colocar assim, ó, x0, vamos pôr 1, 0, 0, 0, 0, 1 e 0 e 1, 1 e 0,
tá? Essa linha também, se a gente deixar ela assim, na verdade assim não vai acontecer nada. Vamos colocar assim, ó. Ó, set positions. Isso aqui você atualiza o componente de pontos, na verdade, né? Esse parâmetro aqui, ó, set position, você entra com a lista de pontos aqui, né? E tem dois parâmetros aqui também, que são ó, start widget. Vamos começar com 0,5, a largura da linha. E a gente tem também end widget. Eu fiz uma coisa errada, na verdade. Quando você está com o play ligado e você adiciona alguma coisa, muda alguma coisa, ele desfaz tudo quando você desliga o play. Então eu tinha adicionado o componente line render configurado, mas não pode fazer isso com o play ligado, tá? Só agora que eu percebi. Por isso que ele perdeu meu line render. Vou ter que criar ele de novo. Não tem problema, é só adicionar aqui o material. Legal, você vai ver que já existe ali uma linha criada, tá? Então o que ele fez? Ele criou um ponto no 0, 1, outro aqui e voltou. Ele só tem 3 pontos, na verdade. Vamos fazer um pouquinho melhor. Vamos deixar 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0 e o quarto ponto ele volta para o 0, 0, 0. Aqui eu já estou me distraindo. Se você não quiser executar ele toda hora, você poderia até jogar isso aqui para dentro do update, na verdade, tá? Aqui ele só vai estar posicionando a bolinha, né? Vamos até comentar isso aqui, que não vai fazer muito sentido agora. E aqui também não vou ficar printando nada, tá? Na verdade, no início, você só precisa dar o get componente aqui, ó, tá? Ó, deu get componente. E a lista de itens, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou criar também um float aqui. Não precisa ser um float, pode ser um int, porque é um número inteiro. Quantidade pontos, tá? E vou colocar aqui dentro um 10. E eu vou usar essa quantidade de pontos para declarar a minha lista e também a quantidade de pontos na minha linha, tá? E aí a gente tem 0, 1, 2, 3. Temos aqui os 4 primeiros pontos, né? E tá tudo dentro do update agora, então ele se mexer ele tem que atualizar, né? E deixa eu executar ele de novo. Aqui ele está reclamando porque aqui é a declaração das variáveis, tá? Eu não posso já falar o tamanho dele direto. Então eu falo isso no evento de iniciar, ó. E aqui a gente não põe nada, a gente só declara ele, tá? Mas legal. Ó, perceba que a gente já tem esse desenho aqui. Saiu daqui, ponto 0, ponto 1, 2. O 3 teria que bater ali, eu fiz errado também. Seria x0 e y1, né?
Para a linha acontecer, você precisa ter pelo menos 2 pontos, na verdade. Ó, agora ele atualizou direitinho, né? Ó, aqui, se a gente aumentar o corner vértices, percebe que ele tem uma segmentação, né? Então vamos colocar aqui só um 3 aqui, já funciona legal, tá? Mas legal, a gente tem aqui 4 pontos criados, né? 0, 1, 2, 3. Depois ele volta para o inicial. Deixa eu desligar esse Mesh Renderer aqui também. Desliga o Play para fazer isso, senão você tem que desligar ele toda hora. Legal. Então a gente tem a nossa linha. Perceba que ela voltou para o início. Se eu não tiver esse último ponto aqui, por exemplo, você está vendo que você cria o ponto 1, 2, 3 e ele já liga automaticamente com o ponto 0, né? E existe aqui também um parâmetro, ó, meu line renderer loop true. Na verdade isso serve para ele fechar a linha, tá? Vamos criar o último ponto dele aqui. Legal. A gente tem aí então nossa linha sendo completada, sendo fechada, né? Na verdade eu não quero isso aqui, eu quero fazer um círculo, né? Se eu quisesse fazer um círculo, eu teria que colocar as posições na senoide, né? No seno e cosseno, referenciar essas posições. Como que daria para fazer isso aqui, pessoal? Existe uma função que a gente usou lá no Scratch, que é para ele repetir um comando, tá? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu preciso usar o seno e o cosseno para, na verdade, criar essa lista de pontos, tá? Eu não vou colocar ponto por ponto na mão, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um loop de repetição que vai de 0 a 10 no caso aqui, e ele vai percorrer, vai fazer um contador e vai percorrer esse círculo aí, tá? Então como que vai ficar isso daí? Vamos, só para simplificar um pouco mais as coisas, eu vou deixar uma maior quantidade aqui, eu vou deixar 36 pontos, tá? Vamos também comentar isso aqui. Eu não vou querer criar ponto por ponto na mão, eu vou querer fazer o quê? Vou querer fazer um for, querer fazer uma repetição, tá? Como que funciona o for? Você tem que declarar um contador, int i, geralmente a gente chama o contador de i, igual a 0, i menor que quantidade pontos, que no caso eu dei 36, né? Ponto, vírgula, i mais mais. O que é isso aqui? Isso aqui é a estrutura de repetição. Se eu der aqui um print, por exemplo, ó, print, vamos pegar essa função aqui, colocar ela só no start. E vou comentar ela daqui, e vamos executar ele de novo. Eu vou dar um clear aqui, play. Então quando começar, perceba que ele imprimiu 36 vezes, ó, até o 35 na verdade, né? Ele imprimiu o... Bom, fiz alguma coisa errada ali, mas tudo bem. Ele imprimiu o i, imprimiu o valor de i aqui, né? Então o que quer dizer? Quer dizer que isso aqui é um loop de repetição, que ele começa aqui e termina aqui, e aqui dentro ele inicia uma contagem, enquanto essa contagem for menor que a quantidade de pontos, que no caso eu dei 36, ele dá um i++, tá? Usando esse i, que é o nosso contador, a gente poderia agora pegar o px e o py, né, e criar uma posição. É basicamente isso aqui, quer ver? Ó? Eu vou até copiar isso aqui. Como que é então? Ó, float radianos, ele vai receber o contador, que no caso é o i, em radianos, tá? Então ele vai de 0 a 36 e vai transferir isso em pi radianos. Vamos colocar aqui, ó, i vezes 10, tá? Que aí ele vai de 0 a 360, né? E aí eu guardo aqui num vector 3, ponto, ele recebe isso daqui, ou então você já pode guardar ele direto, ó, dentro da lista. Que posição? A primeira vez é 0, que é o i, começa em 0, 1, 2, 3, até 36, que é o tamanho do nosso array, né? Perceba que ele tem 36 pontos, né? Então, nesse caso, eu vou armazenar aqui de 0 a 36 o ponto na posição i, né?
Vamos ver agora o que a gente vai ter aqui. Então isso aqui está sendo executado várias vezes por segundo, na verdade. Olha lá, temos nosso círculo rolando aí, né? Beleza? Então, se eu diminuir a quantidade de pontos, por exemplo, vamos deixar ele com metade aqui, ó, 18. Olha lá, tenho meia circunferência, né? Ele começou no 0 e foi indo. Quando chegou 18, ele estava aqui, né? É isso. Então temos aí a nossa linha. Deixa eu diminuir um pouquinho a largura dela. Existe ali um parâmetro também, ó, que é o Start Widget e o End Widget, né? Você poderia começar a linha com 0,5, não, 0,5 é muito, ó, 0,2 e acabar com 0,01, beleza? Então ela começou grossa e foi afinando até acabar aqui. Como ela está com o loop ligado, né? Vamos desligar o loop. Ele teve que atualizar a linha de novo, né? Mas perceba que ela começou grossinha e foi terminando. Ó, vamos fazer ela aí até 360, então. Aqui, na verdade, eu já usei de propósito esse 36 para ficar mais fácil, né? Senão, teria só que fracionar o número, né? A quantidade de passos ali, né? Mas, olha lá. Geramos aí, então, uma linha, né? Aqui você tem o início e o final. Na verdade não dá para mexer porque ele está atualizando pelo código, não adianta mexer no editor, né? Mas nós temos lá uma linha criada do zero até, né? Até o final. Vamos começar ela só mais grossa aqui. Legal? Então usamos aí a matemática, as ferramentas gráficas do Unity para a gente gerar uma circunferência, por exemplo, né? Se eu quisesse aumentar o raio da circunferência, ó, poderia declarar também aqui, ó, public float raio, vamos deixar 1.0f, tá? Como ele é público, é um valor que fica exposto, e aí eu só pegaria o raio aqui e usaria, ó, vezes o raio, vezes o raio também. Ó, Ctrl C, Ctrl V, ele tabula todo mundo, tá? Percebe que ele colocou espaçamento ali, legal. E agora eu tenho, posso selecionar o objeto aqui, aumentar o raio dele, ó. Legal? Aí dá para você criar alguns parâmetros. Aqui, ó, raio. Vamos colocar aqui linha início. Não, vamos colocar... pode ser linha início, linha fim. Início eu vou deixar 0.5 e o fim 0.01, tá? E também mesma coisa, só substituir aqui. Legal, pessoal? Então, conseguiria aqui gerar um gráfico aqui, meio maluco, baseado na programação, baseado em cálculos matemáticos aqui apenas, né? O que mais que a gente usa a senoide? Aqui você está vendo que o x ele está indo para a direita e para a esquerda, né? O que aconteceria se eu mandasse o x todo para frente, por exemplo? Vamos fazer assim, na hora de pegar a posição em x, ao invés de eu pegar o seno, ó, vamos comentar isso aqui. Eu vou falar que o x é o i, que é o contador, que isso vai só crescendo, é o i. Olha lá o que eu já gerei aqui. Legal. Se a gente quiser também
o raio seria a amplitude dele, né? Se eu quiser fazer isso subir e descer numa frequência maior, poderia também, ó, mais um parâmetro aqui. Eu vou chamar ele de frequência. E vou começar ele com 1, né? E aí eu poderia só multiplicar esse valor aqui no caso, poderia ser aqui, ó, vezes frequência, tá? Então, se a gente aumentar o valor da frequência, ó, legal, tudo bem que faltou segmento ali, né? Mas eu tenho agora o raio, que é a altura, a frequência. Vamos colocar aqui mais pontos, né? Vamos deixar 360 pontos. E aqui eu não vou multiplicar por 10, vou multiplicar por 1 mesmo, só para ficar igual o valor. Só para a gente ter mais pontos ali, né? Mas olha lá, então vamos iniciar de novo. E aí nós temos, então vamos aumentar a frequência aqui. Ok, temos aí nossa senoide rolando. Tá? Então, vamos aumentar também a linha, espessura dela no início e no final, né? Então assim, pessoal, eu não vou falar muito porque quem já entende matemática já conhece um pouquinho, já deve conhecer mais do que eu até sobre seno, cosseno, os radianos, os ângulos ou radianos, né? Então entendo que aqui no Unity a ideia de se dar uma aula de matemática usando esses códigos, né, é que a gente consegue na verdade plotar gráficos aqui na tela, tá? A gente consegue desenhar pontos, colocar objetos, né? Trabalhar com a linha e com o line renderer que eu mostrei para vocês, tá? Então, isso que é o interessante. E depois, a partir da próxima aula, vocês vão ver que a gente consegue trabalhar com movimento também, com animação, tá? Então, aqui usar a matemática para fazer esse tipo de coisa é muito interessante, né? Você vai conseguir desenhar gráficos, desenhar curvas e quanto mais você souber de matemática, melhor mais vai facilitar a sua vida na hora de programar um jogo ou programar um aplicativo. Quanto mais você conhecer lógica junto à matemática, junto a essas expressões matemáticas, mais vai facilitar a sua vida, tá? Então, fica aí mais uma dica. Espero que vocês tenham aproveitado aí essas dicas, que elas sejam úteis. E espero que tenham uma utilidade aí para as aulas de vocês, né? Que vocês consigam esclarecer, explicar cada vez melhor a matéria usando esses recursos aqui das ferramentas que eu estou explicando, tá? Então, o próximo passo aí é a gente começar a trabalhar com movimentação, tá? Porque isso aqui também tem tudo a ver com movimento. Quer fazer um movimento circular, um movimento em onda, tá? Percebam que a matemática ela vai servir não só para gerar geometrias, gerar, posicionar objetos, né? Gerar instâncias de objeto, como também para fazer movimento das coisas, que é o que a gente vai ver a seguir aí. Tá legal? Então espero que vocês estejam aproveitando e até a próxima. Valeu!